noite. Eu agradeço muito essa oportunidade por várias razões, mas uma delas eu quero, ao cumprimentar os organizadores, né, as entidades, pessoas, grupos, enfim, comissões, e ao centro também, aqui do CFH, professora Lia e sua equipe, né? Mas particularmente isso eu farei de pé, porque não é propriamente uma novidade, mas é algo que talvez possa estar marcando, né, esse novo momento da luta do povo negro. Vou usar essa expressão por conta da própria definição que a marcha está construindo, né? Mas é algo que eu sinto que pode ser absolutamente inovador. Então, como eu disse que eu cumprimento de pé, eu quero cumprimentar e dizer o quanto é importante o que a Frejuna está fazendo, né? Vocês estão colocando num outro lugar um debate que pode suscitar, talvez, um enfrentamento a partir de bases já constituídas, né, a luta antirracista. Então, a vocês da Frejuna, essa frente negra, da juventude negra anticapitalista, eu acredito, né, nascida neste lugar, aqui em Santa Catarina, que possa ter vida longa, forte, né, a esse desafio das grandes transformações que está em curso no mundo, né? Nós não estamos tratando mais de algo periférico a um capitalismo brasileiro ou latino-americano que nos anos de 1850 para cá veio se constituindo, como muito bem expôs a professora, né, na expansão do capitalismo nas Américas e, sobretudo, o colonialismo. Se criou, evidentemente, ondas e cursos e percursos desse sistema que está numa profunda transformação. Ele não se explica mais, né, a partir de algumas bases teóricas somente, mas ele indica fortemente que nós estamos assertivos, né, em leituras de fundamentação teórica que fizemos, que desconheceram, não ouviram, mas nós já fazíamos, né? Nós não tínhamos nenhuma ilusão com relação ao desenvolvimento progressivo, né, do PIB, né, das bases constitutivas de um sistema que estava muito mais vinculando a base produtiva, né, ou seja, aquelas forças produtivas, aquilo que se constituía como matéria viva para o desenvolvimento das pessoas, onde era carreado e acumulado, concentrado na mão de pouquíssimos, né? E a explicação para isso no Brasil, evidentemente, que é de uma elite que ela foi complacente sempre com a expansão do capitalismo mundial, né? Querendo ser periférica, exatamente como agora está sendo. O desejo deste modelo que se implementou há muito tempo, ele se expressa agora nessa vassalagem, né, que tem sido feito por esse governo. Um governo que se dobra exatamente aquilo que é mais nefasto do sistema capitalista, que é a dignidade do seu próprio povo. Então, viva a Frejuna! Eu quero trazer uma contribuição para esse debate, tomando como ponto de partida o tema do genocídio, né? Por que eu quero tomar como ponto de partida o tema, o genocídio do povo negro, como ele se apresenta nessa configuração? Se é verdade, né, que todas as bases da exploração e da expansão capitalista século XV e XVI, sobretudo século XVI, e o colonialismo se revestindo, né, e se reinventando, como o próprio capitalismo se reinventa, mas é fundamental a gente ter uma imagem percorrendo que é a diáspora africana. Nós temos que compreender esse movimento da diáspora africana
e ao compreender o movimento da diáspora africana, qual é a luta que nos reserva a fazer do ponto de vista da estratégia de contraposição, né? A estratégia de contraposição, com quem nós contamos, né? Há uma espécie de construção de um darwinismo tecnológico que, provavelmente, essa juventude que está muito mais formada do que foi nos anos 80 e 90 nessa universidade. As minhas pesquisas na universidade, no final dos anos 80, por exemplo, nós éramos em 120, 130 negros nessa universidade como um todo, na universidade como um todo. Uma universidade que já tinha, à época, aproximadamente 12 a 15 mil alunos, né? Hoje, aquilo que eu encontrei na universidade está praticamente aqui dentro dessa sala, né? Então, há uma mudança substantiva do conhecimento, a expansão do conhecimento, e ao mesmo tempo da presença negra nos espaços brancos, nos espaços de privilégio, né? E essa presença negra nos espaços de privilégio, que foi construída exatamente para que não estivéssemos, né, nós vamos precisar compreender qual é o nosso papel nesses espaços, né? Por isso mesmo que o protagonismo não poderá ser de um discurso do qual nos levou há muito tempo, de uma esquerda brasileira, que protagonizou um discurso de um marxismo de porta dos fundos, né? E isso vai ser fundamental nas universidades, porque não basta que a gente tenha este conhecimento, é fundamental que a gente compreenda a dimensão da população negra no seu lugar, nas suas periferias, nos seus espaços, os seus códigos, né? Aqui em Santa Catarina, quem sabe quantos clubes negros nós temos em Santa Catarina, que foi uma resistência indefinida, final do século XIX, sobretudo. Nesse estado, que se diz o estado mais branco da nação, nós tivemos de clubes em pé. Nós tivemos mais de 80 clubes. Registrados, os clubes registrados em cartório, só na região sul, na pesquisa que fiz, nós tivemos de registro mais de 50 clubes registrados ali naquela região, Tubarão, Laguna, Criciúma, né? Isso é para que a gente vá tendo dimensão do que foi e o que é a luta do povo negro no mundo branco, né? Porque a luta do povo negro no mundo branco, eu que militei demais no movimento sindical, militei demais no movimento partidário, como continuo militando, como pesquisei demais nesse tempo, sempre eu levo em consideração de que as estratégias das quais se apresentavam, às vezes com meus próprios parceiros, ela não dizia respeito a uma luta da qual eu tinha que fazer, às vezes, com o meu povo negro. Por quê que não dizia respeito? A compreensão que tem por várias vezes os intelectuais brancos sobre a questão raça e classe, que muito bem você abordou, ela nos leva, às vezes, para um lugar do qual eles acham que primeiro nós. Primeiro nós. Eu pergunto objetivamente, e estive em vários lugares, quantos homens e mulheres negros dirigem os partidos políticos? Quantos dirigem os sindicatos? Quantos dirigem as lutas concretas? Se isso não for o nosso ponto de partida, a luta negra passa a ser um forte discurso. E para mim é insuficiente. Quando nós colocamos a luta do povo negro como uma estratégia, nós precisamos nos perguntar com quem nós contamos nessa estratégia, né? Nós impusemos aqui na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, uma dinâmica, sobretudo no movimento social e no movimento sindical, que pudesse expressar em vários momentos até mesmo movimentos nacionais. E um deles foi via educação. E não é porque estamos pegando um único lugar, é porque é uma luta estratégica, exatamente pelo não acesso. Pelo não acesso. O não acesso à educação, por mais que nós saibamos que nós temos que debelar o sistema, mas nós não teríamos hoje os milhares de negros aqui dentro dessa universidade.
Então, isso foi uma assertiva dentro de um sistema nefasto, excludente, cuja origem está exatamente nos fundamentos da sociedade brasileira, que faz com que, inclusive, negros e brancos, às vezes, expressem isso. É o quê? A profunda violência e um grau de autoritarismo inaceitável. Uma sociedade fundada na violência, no autoritarismo. É uma sociedade autoritária, violenta, que, vez e outra, fica sob controle. Expresso agora. Ou nós achamos que a explicação única é fake news, né, que deu no que deu. Não estou fazendo balanço, mas quero dizer que boa parte do que se expressou a este modelo, a esse tipo de governo que tem hoje, é de um silêncio que vinha sempre contido de uma sociedade autoritária, machista, sexista, violenta, e que é capaz, no espaço público, fazer o que um deputado federal fez lá na Câmara. Ele rasgou. Eles não picharam os zumbis Palmares e quebraram a placa da Mariela no Rio de Janeiro. Eles fizeram dentro do Congresso. Esse é o sentimento profundo da impunidade. Quer dizer, quando você não caracteriza isso como algo que está fundante, está vivo numa sociedade como a nossa, você corre o risco de cada vez mais isso ir criando ondas. É muito natural para essa gente fazer o que estão fazendo hoje. Você não pode esperar absolutamente nada a mais, a não ser do que estão fazendo hoje. Agora, isso é bom que se diga que é o perfil da elite brasileira, independente de quem está, independente de quem os apoia. É esse o perfil da elite brasileira, né? Então, o genocídio da população negra é um dado fundamental, porque qualquer pesquisa que a gente tem a partir dos indicadores dos anos 80, mas principalmente 2000, porque nos anos 80 a gente não consegue ter séries contínuas, mas nós conseguimos ter séries contínuas, sobretudo a partir do final dos anos 90 e particularmente nos anos agora do século 21. Não diminui, cresce, tem em nível estável ou crescendo sempre, mesmo nos momentos de maior distribuição de renda. Portanto, aí está o racismo estrutural, a violência permanente, né, que se sofre nesse país e, sobretudo, atingindo a população negra. O feminicídio, é importante que a gente ressalte isso, porque eu quero chegar depois numa outra lógica que o sistema capitalista e os meios de comunicação traduzem, né, para uma compreensão que as pessoas, às vezes, meio que passa como informação e não mais como indignação, né? Passa como informação. A cada ano eu até ironizava o pessoal do Peruge, que fazia as pesquisas e os relatórios, né, a cada 2 anos no Brasil sobre genocídio da população negra, porque eles vinham, constatavam num ano, depois voltavam e constatavam novamente que aumentou o genocídio da população negra, ou da juventude negra, né? E poderiam voltar, talvez voltar daqui a alguns anos, vão perceber que isso aumentou, né? Então, assim, o feminicídio e o genocídio da população negra explicam, é verdade, a agudeza, né, de um sistema que reproduz, a partir do racismo, uma violência que elimina, inclusive, as pessoas. Isso explica, sem dúvida alguma. Agora, o desafio que nós temos é justamente aos passos daquilo que a gente deu. Nós demos os passos. A população negra, ela nasceu a partir dessa lógica, né, da expansão capitalista e da destruição, né,
das suas condições objetivas no Brasil, quando está aqui como população e como a mão de obra, o projeto, evidentemente, quer a dignação. O projeto, qualquer estudo que a gente faça e olhe do ponto de vista de como se projetava e aquilo que se ofertava, ou aquilo que se buscava dar a esse povo, principalmente na questão do trabalho, saúde, educação e terra, tudo indicava de que a probabilidade de sobrevivência seria quase que possível. No entanto, principalmente a partir da lei do vento livre, e chegando até os anos, final dos anos do século XIX, 1888, 89, você tem uma população em cativo já muito diminuta, em torno mais ou menos de 700 mil. Então você tem quase que um século, dos anos 30, 50, até final do século XIX, você tem a população de livres imensa. A população de livres no Brasil é imensa. Quer dizer, o povo escravizado em cativo em 1888 era bastante residual, né, em relação à população total. Aqui o bom é porque o tempo é bastante longo, então você não precisa... Porque quando apresenta o papel assim, 1 minuto, aí você diz, 15 minutos, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Mas essa condição que eu estou falando do final do século XIX, do século XX, primeiro, que o censo de 1872, quando você olha o censo com lupa, com atenção a esse censo de 1872, você desenha a partir dele um Brasil completamente diferente que nós teríamos no início do século XX. Você olha o censo, que ele é o definidor para as grandes políticas, né? É para isso que você conta, quantifica as pessoas, a demografia, a ciência, é para isso. Você projeta, você olha e produz políticas, né, pensando exatamente nessa perspectiva. Então você olha o censo e você pode, ao parar no tempo, dizer o seguinte: de 1872 até os anos 30, o processo de industrialização, expansão capitalista, sim, verdade, de um capitalismo independente, você pode vir a ter nos trópicos uma sociedade da democracia racial. Você pode, é isso que foi sendo projetado. Você vai ter nos trópicos uma sociedade da democracia racial, porque com a população negra imensa, a expansão do capitalismo nas condições da época, né, de industrialização, nós tivemos, inclusive, do ponto de vista de crescimento, quando você pega esse período, você tem crescimento exponencial que permitiria aquilo que seria o integracionismo. Então, nós, quando vamos explicar a sociedade brasileira e o capitalismo, não há como a gente negar que o projeto de desenvolvimento capitalista no Brasil é racista, né? Ele é racista na sua origem, exatamente porque ele tinha como determinante a exclusão de negros. Os estudos do Florestan Fernandes, de integração dos negros na sociedade de classe, ele detalha bastante isso, é compreensível, mas ele é um pouco na lógica, né? Ele meio que justifica isso que seria, digamos, num sistema capitalista de uma sociedade de consumo, que seria, digamos, lógico fazer isso porque você teria, inclusive, trabalhadores, mão de obra e consumidores. Isso não aconteceu. E não pode ser a culpa dos negros, né, dos ex-escravizados. Esse é o problema da teoria do integracionismo, né? Por outro lado, Gilberto Freire e quem foi os defensores da teoria
da democracia racial ou do branqueamento, também leram a lógica do desenvolvimento do sistema pós-escravismo como o capitalismo seria, né? Então, às vezes fica pouco compreensível Gilberto Freire, por isso que é tão polêmico ainda, porque olhou de uma perspectiva culturalista e a possibilidade que o sistema capitalista, inclusive a pós-escravidão, pudesse ser uma grande saída. Pois bem, o censo de 1872 e dando um salto na história para o século XX, cada vez mais foi indicando que a população negra caminhava em duas direções. E aqui vem uma questão importante do sistema classificatório, que a gente deixou de discutir como discutiu no passado, o sistema de classificação da população, né? Nós não tínhamos esses 53% que hoje para nós falamos com orgulho, 56% projetados já para o próximo censo, e demograficamente nós estaremos em 2030 com aproximadamente 62% da população brasileira se autodeclarando preta e parda. Então nós já não estaremos mais só falando de uma população de maioria, estaremos falando de uma população em contínua maioria e cada vez mais se reafirmando e se afirmando como preta e parda, portanto negra. O que você faz numa sociedade fundada na violência, no autoritarismo, no machismo, no sexismo, no século XXI, a conjuntura que nós estamos vivendo, e é verdade, a história não é determinista, né? Ela pode ser absolutamente transformada, e talvez seja um grande desafio, nesses últimos 10 minutos que eu tenho, ou 5, para a gente pensar quais são as possibilidades, né? A poética indica, né, o sopro do sonho, né? Você cria, pensa a realidade e transborda ela para várias dimensões. Mas essa grande transformação em curso, a pergunta que está sendo feita, qual é o papel nosso de uma nação como o Brasil, não é mais só a nação com maior população negra fora da África, e ainda nós continuamos tendo a comparação com a Nigéria, que logo nós vamos passar, né? Então nós vamos nos constituir como a maior população negra do mundo no Ocidente, aqui nos trópicos. O que seremos, né? Outro dado: se nós continuarmos com as políticas que estamos desenvolvendo nesse sistema capitalista, e não por acaso o ataque sistemático às universidades, à educação, né? Porque o que nós estamos lendo está sendo lido também pelo capital. A diferença é que nós teremos um verdadeiro exército, não mais de mão de obra ex-escrava. Nós teremos muitos, mas muitos jovens com a competência e um conhecimento raro num país como o nosso, apesar das desigualdades, da pobreza que nos assola. Ainda assim nós teremos. Porque está se constituindo isso. Os estudos das ações afirmativas indicam isso. Das duas, uma: essas políticas desaparecem e a guerra campal será feita, ou nós, aí o darwinismo tecnológico, nós teremos que começar a pensar qual é a guerra que enfrentaremos, né? Porque a população negra, jovem negra, ela será rápida, talvez nos próximos anos, uma maioria no ensino superior. Ela será uma maioria no ensino superior. Ela será uma maioria no ensino superior porque a população negra fora
do ensino superior ainda no ensino médio, onde ela não consegue, às vezes, fazer a ruptura de não ir para a universidade, ela tem que romper com essa ideia de que ela não precisa, ou não quer, às vezes, ou não vai para a universidade, ou as condições objetivas no ensino fundamental e médio não oferecem essas possibilidades. Mas na medida que isso vá também, e tem todas as reformas aí em curso, que vem nessa contramão, né? Basta a gente ver a discussão do Fundo Nacional, basta a gente ver a reforma do ensino médio, vem na contramão. Isso é para desestruturar, na verdade, esse ciclo, né, de presença da população negra muito maior no ensino médio e também no ensino superior. O fato é que nós passamos a ser, dentro do sistema internacional, um país altamente visado desse ponto de vista. Visado para o bem e para o mal. Para o bem porque é uma sociedade de consumo extraordinária, do ponto de vista do capital. Para o mal porque não será mais uma sociedade só de consumo passivo. A população negra brasileira consome, hoje no Brasil, próximo de 1 trilhão. Há dados que ultrapassam a 1 trilhão ano, mas a gente não consegue identificar fora do Sudeste, Sul e Sudeste, é mais difícil os dados de pesquisa. Mas a sociedade brasileira vai ser continua sendo e será no futuro, né, uma sociedade de interesses, do ponto de vista do capital, mais precarizada, altamente precarizada, né? Então, esse drama do qual a gente traz, quando olha um pouco da conjuntura e cenários, né, para pensar o que seremos, né, na inserção do mundo, do desenvolvimento capitalista ou da destruição desse sistema, é para saber o que somos, de fato, nessa estratégia. Porque, nesses últimos 7 minutos que eu tenho, para a gente falar um pouco do que será, do que está sendo, né, as nossas lutas dos 20 de novembro, das semanas do 20 de novembro, dos novembros negros e dos longos anos, sobretudo pós 1995. Tem uma parte da juventude que não era nem nascida em 1995. Mas 1995 foi um rompimento de paradigma. Porque a lógica de que a população negra, a militância negra, sobretudo a militância negra, não se unificava, por isso que eu fiz essa menção à Frejuna, que não tinha unidade, que eram frágeis porque não se uniam. Esse é um discurso dos liberais e da direita, mas também era um discurso dos setores da esquerda. Então, nós fizemos um grande movimento, participei disso, o coordenador da marcha de 1995, e vou dizer a vocês que foi o divisor de água na história contemporânea da luta negra no Brasil. Mas a primeira grande marcha que nós tivemos da militância negra no Brasil foi contra a ditadura militar, na qual participou vários ícones, Abdias, né, a Ruth de Souza, artistas, Martim da Vila, esse povo todo participou lá de uma marcha contra a ditadura militar. Mas uma marcha da militância negra e do povo negro foi de 1995. Esse é o grande marco. E esse grande marco, ele vai traduzindo para nós o que está acontecendo hoje. Neste ano de 2019, 2020 e 2021, você meio que consegue projetar o que pode vir a ser nessa luta. Por quê? Eu levantei hoje, e fiz um levantamento, não é que eu levantei da cama, né? Eu fiz um levantamento, né, hoje, em quantos estados estão acontecendo marcha da consciência negra. Não é marcha. Não foi feito um grande comitê, nem um grupo de WhatsApp, para combinar com Aracaju, com São Paulo e tal, para fazer todo mundo a marcha da consciência negra.
E as marchas que estão sendo feitas nos estados ou municípios, onde elas estão acontecendo, elas estão feitas com essa marca, Consciência Negra. Talvez todos aqui conheçam, mas para quem não sabe, esse conceito de consciência negra a partir do Steve Biko, né, que esse ícone, né, da luta contra o apartheid na África do Sul, isso ressoou pelo mundo, essa ideia da consciência negra, né? Eu sempre digo que o Steve Biko se parece muito com a ideia do Paulo Freire na educação. É algo que foi mexendo com corações e mentes. A consciência negra, a ideia da consciência negra como uma força da ação política, né, que você precisava expressar em algum momento, no caso deles, para combater o apartheid na África do Sul. Então, nós estamos num movimento que, embora absolutamente difícil, eu ia fazer uma pergunta aqui no início, eu tinha programado a pergunta e acabei não podendo fazer a pergunta porque eu disse, eu vou perguntar e todo mundo vai dizer, sim, eu vou. Porque eu ia perguntar quem estará na marcha da Consciência Negra no dia 23. Quem estará de verdade lá e tal. Porque eu sou um bom fisionomista, depois eu vou olhar lá para ver se vocês estarão. Aí eu ia perguntar no início, mas como a coisa está muito empolgante, eu digo, todo mundo vai dizer que vai, né? Agora que já estão um pouco mais cansados, talvez a gente já tenha aborrecido um bocado vocês, né? A pergunta estava valendo. Por que eu estou dizendo isso? Se enganam aquelas coletivos e grupos de que há uma dificuldade, uma certa passividade, a gente não consegue se mobilizar. Não é isso. Mexeram um dia com a educação, que era um corte, vocês estão lembrados? Que era um corte. Vai ter um corte nos recursos para as universidades. Foi criando, é claro que eles ajudaram um bocado, porque eles são muito de serviço, né? Ajudaram um bocado. Mas a mobilização que nós tivemos da educação, eu há muito tempo estou aqui na universidade, nunca vi assembleia com 5.000 pessoas, com 3.000 pessoas. Então foi um movimento de rua extraordinário. A questão de raça, a questão racial, nós no Brasil, e particularmente em Santa Catarina, nós não teremos facilidades para mobilizar. Nós não teremos facilidade de mobilizar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui em Santa Catarina, se nós fizermos uma marcha com 500, 600, 800, 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 10... Se a gente fizer uma marcha com 10.000 pessoas, treme a Praça 15. E nós viramos referência para o Brasil. Mas se nós fizermos uma marcha com 1.000 pessoas, com o calor que a gente possa fazer, nós também mexemos com Santa Catarina. E é curioso isso. Porque uma marcha, vou levantar um pouquinho a minha platina aqui, o joelho, né? Uma marcha da Consciência Negra de Santa Catarina, nesta conjuntura, nós temos que transformar ela numa agenda de luta em Santa Catarina. Em Santa Catarina. A população negra de Santa Catarina, que soma mais de 1 milhão, nós somos 15% do total de 6 milhões, nós estamos chegando à porta de 1 milhão de negros em Santa Catarina. A marcha anterior, né, ela parecia que estava com aquelas dificuldades que uma marcha feita no braço e na inteligência, como nós fazemos, estava com aquela dificuldade. E ainda choveu. Bem no dia de manhã, choveu. Eu cheguei lá na marcha, com chuva, aquele clima. Quando começou a se movimentar a escadaria do Rosário, foi uma das coisas mais belas que nós vimos aqui em Santa Catarina. Eu acho que então, para concluir, a luta que nós travamos, e o tema que inclusive a marcha está puxando, que nós somos contra o genocídio da população negra, nós estamos dizendo que nós somos contra o genocídio da população negra, porque nós estamos lutando por um outro lugar.
um outro país, um outro território, uma outra possibilidade. E essa possibilidade não está na mão dos outros, está na nossa. Porque aqui hoje, nesse pouco tempo que eu estive aqui, eu saio com a satisfação e com a sensação, professora Lia, de que esses 3 dias que foram organizados aqui por vocês, e a quantidade de atividades que aconteceram aqui em Florianópolis, nós vamos ter uma grande marcha no dia 23. E a grande marcha no dia 23 é em Santa Catarina, que nos anos 90 eu tinha que provar que tinha negros em Santa Catarina, porque se dizia que não tinha negros em Santa Catarina, tinha que provar. E duvidava, inclusive, que eu fosse de Santa Catarina, que eu fosse talvez de São Paulo e estivesse morando em Santa Catarina, não tivesse nascido na minha cidadezinha de Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, em terra de alemão, cuja família negra, nós éramos a única família negra daquele lugar no início, né, daqueles anos, dos anos 70. Portanto, eu estou convencidíssimo de que a marcha do dia 23, ela não vai ser só a grande marcha, como ela vai ser um estopim para a gente mobilizar aqui no Estado, porque a gente não conseguiu mobilizar com Previdência, não conseguimos mobilizar com outras pautas. Mas talvez a gente consiga mobilizar com a pauta de um sentimento que nós precisamos fazer uma grande mudança no Estado e aqui no Brasil. Muito obrigado.